Deus é maravilhoso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Nós vamos começar hoje, a pensar, meditar nos salmos de criação, E essa música que nós acabamos de cantar, esse louvor que acabamos de cantar, fala, que Jesus, Ele é a primazia de toda a criação, e Ele próprio, a Bíblia nos ensina isso, Ele próprio é aquele que criou todas as coisas. E nós vamos começar então a estudar hoje esses salmos de criação, além desse salmo número 8, nós vamos estudar posteriormente o Salmo 19, depois o Salmo 104 e o Salmo 139. Mas começando aqui com o Salmo 8, diz assim: Ó Senhor nosso Deus, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizestes brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua presença em nossas vidas. Te louvamos pela tua palavra e pedimos a ti que, ao meditarmos nela, nesse instante, o Senhor fale conosco, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que o Senhor traga a tua verdade ao nosso coração, a fim de nos moldar segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. É assim que nós oramos e pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, esse é um salmo de criação que vai falar sobre, evidentemente, a criação de Deus e como Deus criou todas as coisas, Antes de falar propriamente desse salmo, do salmo número 8, eu quero dar uma pequena introdução aqui do que nós vamos tratar ao longo dos outros salmos, Primeiro que é importante a gente estudar a respeito da criação. É muito importante nós conhecermos a doutrina da criação. Ao longo, como eu disse, ao longo das nossas meditações, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas o que é importante nós sabermos agora e entendermos é que precisamos estar convictos de que Deus criou todas as coisas. Foi Deus quem criou todas as coisas, e Ele criou por sua livre vontade. Ele não tinha necessidade de criar nada. Ele criou por sua livre vontade. Deus não estava solitário e falou: deixa eu criar algumas coisas aqui, deixa eu criar o homem, porque eu estou muito sozinho aqui. Não, Ele criou por sua livre vontade. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Para a sua própria glória foi que Ele criou todas as coisas. E entendermos isso, entendermos que Deus foi quem criou todas as coisas e criou, e a gente tem ouvido e tem falado nesses últimos tempos, aqui na igreja, que Deus faz todas as coisas, ou fez todas as coisas com um propósito. Ele criou todas as coisas com um propósito. Ele criou o homem com um propósito, Eu estava conversando com a Andréia ontem, ela também deu ênfase a um propósito para o qual Esther ascendeu, vamos dizer assim, ou foi colocada no posto de rainha. Então, tudo
em tudo há um propósito. E Deus tem um propósito para todas as coisas. E quando nós conhecermos então o porquê Deus criou todas as coisas, isso muda a nossa relação com o próprio Deus e muda a nossa relação com tudo aquilo que Ele criou também. Por isso é importante nós entendermos, sabermos e estudarmos sobre a criação, como Deus criou todas as coisas. É a partir do conhecimento de que Deus criou todas as coisas que nós passamos também a entender o que é verdade e aquilo que é realidade. Por quê? Porque a própria realidade existe porque Deus criou todas as coisas. Sem Deus não existe realidade. Sem a ação de Deus não existe realidade. As coisas só são reais porque Deus criou todas as coisas. E há uma tentativa de tirar Deus da equação. E quando se tira Deus da equação, aí as coisas que parecem ser reais também perdem o sentido. Samuel falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, né? Perdem um sentido. Se nós tiramos Deus da equação, Ele que criou todas as coisas e dá sentido a toda a realidade, a toda a verdade, sendo Ele próprio a verdade. Se nós tiramos Ele da nossa vida, se nós tiramos Ele do nosso coração, então nós perdemos o senso de realidade, nós perdemos também o senso da verdade. E aí, cada um pode ter a sua, não é? E aí entra o relativismo. Cada um tem a sua verdade, e aí a verdade deixa de ser absoluta para ser relativa. E aí nós temos os grandes problemas de existência que nós temos visto hoje em dia. Falando então desse salmo, né? No verso 1, Davi ele começa esse salmo justamente mostrando e reconhecendo a glória, a majestade e o poder do único e soberano Deus. Veja que ele inicia esse salmo dizendo: ó Senhor, nosso Deus, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Então ele começa reconhecendo a grandeza de Deus. E para entender todas as coisas, Davi começa com Deus. Ele não começa com outras coisas, não começa com outros pensamentos. Ele olha para Deus, e ao olhar para Deus ele fica maravilhado com o seu poder, ele fica maravilhado com a sua grandeza, ele fica maravilhado com a sua majestade, ele fica maravilhado com a sua magnitude. E ele destaca estas coisas e destaca a quem nós pertencemos. É interessante essa expressão, né? Senhor nosso Deus. Não é simplesmente uma expressão de quem tem a posse de Deus, mas é uma expressão de quem ou a quem nós pertencemos. Ele é o nosso Deus porque nós pertencemos a Ele. Ele não é o nosso Deus porque nós temos o poder sobre Ele. Percebe? O Senhor é o meu pastor, Salmo 23. Não é porque eu o elegi como meu e tenho a posse dele. Não, eu pertenço a Ele. Então nós pertencemos a Deus. E Davi começa justamente dessa forma: ó Senhor, nosso Deus, a quem nós pertencemos. Tu és magnífico, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grandioso. E ele, extasiado e maravilhado com essa grandeza, ele declara isso para todo o povo de Israel. Ele declara: nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Ele. Ele é o Criador e sustentador de todo o universo. Deus, né, é o ponto de partida para Davi compreender todas as outras coisas. E esse também deve ser o nosso ponto de partida. Como nós queremos compreender todas as coisas? Como nós queremos compreender a realidade? Como nós queremos e podemos conhecer a verdade? Nós temos que olhar para Deus e buscar nele a realidade, buscar nele a verdade. Assim como Davi começou com Deus, nós também temos que começar em Deus, olhando para Ele, entendendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se
você precisa compreender as coisas da vida, se você precisa compreender as coisas que acontecem nos nossos dias e na sua própria vida, você precisa ter compreensão de quem é o Deus a quem você pertence. Nós precisamos nos dedicar, né? Nós falamos muito sobre isso, né? Nós precisamos nos dedicar a conhecer o Senhor e constantemente e progressivamente conhecê-lo. Né? Quem participa das reuniões de oração, né? O pastor Fernando constantemente fala a respeito de nós conhecermos e nos dedicarmos a conhecer o Senhor. Por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão, evidentemente, com o corpo de Cristo, nós precisamos conhecer e continuar a conhecendo o Senhor. Mas como nós podemos conhecer o Senhor? Como isso pode ser possível? Como conhecer um Deus tão grande e infinito em poder como é o nosso Deus? Com os nossos esforços e a nossa capacidade limitada, é impossível nós conhecermos a Deus. E alguns até defendem a ideia de que nós nunca vamos conhecer Deus, porque Deus está muito acima de nós. E por Ele estar muito acima de nós, é impossível conhecê-lo, então nós não devemos nos dedicar a tentar conhecer Deus, porque isso não vai ser possível. Como eu acabei de dizer, evidentemente que com as nossas próprias forças, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade limitada, é impossível. Nós não podemos conhecer a Deus, por isso Ele veio a nós. Por isso Deus veio até nós e se revelou, mostrando para nós o caminho pelo qual nós podemos conhecê-lo. E o principal meio pelo qual nós podemos conhecê-lo é através das Escrituras. Ele se revela a nós pelas Escrituras. Nela nós encontramos tudo o que nós precisamos para conhecê-lo, para nos relacionarmos corretamente com Ele e entendermos a razão e o propósito da nossa existência. Nele, né, nós encontramos todas as respostas, né, que geram em nosso coração e na nossa alma o prazer que nós tanto desejamos, almejamos e buscamos. Em Deus nós encontramos tudo aquilo que nós de fato precisamos. Nas Escrituras nós entendemos que nada poderia existir da maneira como existe se Deus não as tivesse criado. Nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra, mas não só a leitura corrida, né, vamos dizer assim, da palavra. Nós precisamos meditar nela, porque Deus fala conosco por meio da sua palavra. Quando nós lemos e meditamos nas Escrituras, Deus está falando conosco. E Ele fala pessoalmente, aqui nesse ambiente, Ele está falando coletivamente conosco. Mas quando nós estamos lá na nossa casa, Ele fala intimamente, particularmente conosco. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos na palavra de Deus. Por isso nós temos que nos dedicar à leitura, nós temos que nos dedicar ao estudo, nós temos que nos dedicar à meditação da palavra. Porque é por meio dela que Ele se revela. Então, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina acerca de Deus e da criação, uma das coisas que nós vamos perceber, né, sobre Deus, que as Escrituras mostram, ou que não que ela mostra, né, mas o que nós não vamos encontrar nas Escrituras é um esforço da Bíblia provar que Deus existe. Você não vai encontrar nas Escrituras um esforço da própria Escritura dizendo que Deus existe, porque as Escrituras partem do princípio que Deus existe. Em toda a Escritura o que nós vamos ver é justamente esse ponto que é comum: Deus existe. Então não há uma conjuração nas Escrituras questionando se Deus existe ou não, porque a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus.
Ela se dedica em mostrar que não existem vários deuses, que não existem outros deuses, mas que existe somente um único e soberano Deus. E esse é o Deus verdadeiro. E por meio da sua palavra, este Deus se revela a nós como o Deus criador de tudo o que há. Então, nesse primeiro verso, o que nós vemos Davi é mostrando e reconhecendo justamente isso, que ele está se voltando para o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus cujo nome é magnífico em toda a terra, e que colocou a sua própria glória em toda a terra, em todos os céus. Então, nesse primeiro verso, o que a gente precisa trazer para nós é que tudo o que nós precisamos conhecer e saber sobre a realidade, sobre a verdade e sobre a nossa existência e a existência de todas as coisas, deve começar em Deus. Essa, vamos chamar assim, briga da ciência com a religião, ela é relativamente nova. A partir do iluminismo é que houve uma verdadeira ruptura, né, da ciência com a religiosidade, com a religião em si. Porque até então, os cientistas, eles, de alguma forma, eles partiam também do princípio de que Deus criou as coisas. Eles podiam não entender tudo, e estavam vasculhando para entender tudo aquilo que foi criado, mas a ciência sempre esteve submissa a Deus, sempre esteve submissa ao que Deus estabeleceu e criou. E a partir disso, então, os cientistas sempre buscaram, né, com seus questionamentos, conhecer e entender as coisas que existem e por que existem. Mas a partir do iluminismo, né, com o desenvolvimento, né, ou a criação da crítica literária, então começou-se também a duvidar do que a Bíblia dizia, ou do que a Bíblia diz. E aí começou-se então essa, vamos chamar assim, de guerra entre a ciência e a religião. Mas a verdade é que se nós quisermos conhecer as coisas, sejam elas complexas ou simples, nós temos que partir do mesmo princípio, né, que a Bíblia parte, de que Deus é o Criador de todas as coisas. No verso 2, Davi ele diz: da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Todas essas questões sobre a criação, sobre como as coisas surgiram, né? Como eu disse, nós ao longo das meditações nesses salmos, né, de criação, a gente vai se aprofundando cada vez mais. Mas nada disso é tão complexo ou difícil, né, que seja absolutamente impossível de ser entendido. O que eu estou dizendo? Não estou falando da complexidade do que foi criado, mas do fato de que Deus criou todas as coisas. E Davi, ele aqui no verso 2, ele fala sobre os pequeninos e bebês, ele fala das crianças. E aqui a gente também poderia aplicar, né, para aqueles que são novos na fé, né, e que têm pouca familiaridade com as Escrituras, e podem ser chamados também de pequeninos aqui, né? Mas o ponto que Davi levanta aqui é que até mesmo os pequeninos conseguem entender que Deus foi quem criou todas as coisas, né? Aí eu volto ao ponto que eu já tratei aqui, né, do Salmo 131, né, no verso 2, quando Davi fala: na verdade acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma como essa criança. Então a comparação aqui dos pequeninos é com uma criança que confia totalmente nos seus pais, né, naquilo que seus pais dizem e como os seus pais conduzem a sua vida. Uma criança confia no seu pai, né, dá a mão lá para o pai e sai pela rua lá andando sem preocupação alguma.
Se o pai ali na hora de atravessar a rua não segura, a criança vai. Ela não está preocupada se vai vir carro ou não, porque consciente ou inconscientemente ela sabe que o pai de alguma forma vai protegê-lo. Então a questão aqui é essa simplicidade de confiança que uma criança tem no seu pai. Davi está dizendo que é nesta mesma confiança que nós caminhamos, sabendo que Deus criou todas as coisas e que Ele é magnífico e poderoso. Então, quando nós confiamos dessa forma em Deus, nós somos capazes de declarar a sua grandeza, a sua magnitude, até quando nós observamos a criação. Então, quando nós observamos a criação, nós, por causa da confiança que depositamos em Deus, nós somos capazes de declarar a grandeza de Deus. Amém? Está dando para entender? Então não é preciso ter uma grande intelectualidade, né, ou ser profundamente culto para entender essas coisas. Basta nós olharmos para Deus e observarmos a sua criação. E aí nós vamos ver a grandeza de Deus, nós vamos ver a magnitude do Senhor. Nós vamos perceber quão poderoso Ele é. E aí Davi, ele continua, né, agora se voltando um pouco mais para a própria criação, nos versos 3 ao 8, ele relata, né, a resposta, ou o resultado das suas meditações e da sua contemplação da criação. Ele contempla a criação, e ao contemplar a criação, então ele declara, faz uma, vamos chamar assim, uma exposição das suas meditações. E eu quero pensar um pouquinho, né, sobre isso. Vamos pegar, né, uma das coisas que Deus criou, a luz. Vamos pensar um pouquinho na luz, né? Se a gente apagar todas essas luzes aqui, né, apesar da claridade de lá de fora, vai ficar um pouco mais difícil nós vermos as coisas. Mas vamos pensar. E eu quero fazer uma comparação aqui, por exemplo, com um avião. Quem já andou de avião, né, tem uma noção aí de como que as coisas funcionam. Você está lá dentro do avião, né, e aí de repente, o avião lá se posiciona, né, para decolar, e aí na decolagem vem aquele impulso, e no impulso o avião ele precisa de uma velocidade mínima para poder decolar. Se na pista ele percorrer aquela pista lá, por exemplo, a 50 por hora, não vai subir. Ele precisa de uma velocidade mínima. E a velocidade mínima para que o avião possa decolar, um avião médio, né, é de 300 km por hora. Ele precisa de no mínimo 300 km por hora percorrendo aquela pista para poder decolar. Ok? Guarda essa informação aí. Ele precisa de pelo menos 300 km por hora para poder decolar. A viagem, né, agora me fugiu a expressão, né? Acho que é viagem de cruzeiro, né, que chama, né? Depois que ele decolou, ele viaja a mais ou menos, né, estou falando de um avião médio aí, mais ou menos 800 km por hora. Mais ou menos essa velocidade que o avião está lá no ar. Quem está no avião não percebe que você está voando a 800 km por hora, né? Mas é mais ou menos isso. Guarda mais essa informação. Então ele decola a mais ou menos 300 km por hora e ele viaja a 800 km por hora. Agora, vamos pensar na luz que Deus criou. A luz que foi criada por Deus, ela se desloca a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Você pode imaginar o que é isso? 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que em um ano, eu pesquisei essas coisas, tá? Não é que eu sou um gênio, né? Eu pesquisei essas coisas. Em um ano, a luz percorre 9,5 trilhões de quilômetros. Em um ano. Calcula-se que algumas estrelas, né, estão a alguns bilhões de anos-luz, né, distantes da Terra. E o seu brilho
chega relativamente rápido aqui na Terra, apesar de estar a bilhões de anos-luz de distância. Porque a luz que Deus criou percorre uma distância, como eu disse, de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é uma coisa astronômica. Por isso que os nomes dados a esses tipos de informações, né, de dados, se chamam informações astronômicas, né? Porque realmente é algo magnífico. Agora, diante disso, você pode imaginar a força, a potência e o impacto que ocorreu na terra quando Deus disse: haja luz? Você pode imaginar o que realmente aconteceu? Por mais fértil que seja a sua mente, você não vai conseguir chegar nem perto do que realmente aconteceu. Mas se a ciência consegue, não sei como, né? Não sei também qual foi o radar que mediu a velocidade da luz, né? Mas eu fiquei pensando no impacto que houve na terra quando Deus disse: haja luz. O poder, a magnitude, a potência do que Deus fez quando Ele disse: haja luz. A Bíblia diz que quando o Evangelho de Cristo é pregado, as trevas que existem no coração humano são dissipadas, por causa do poder da palavra de Deus, por causa do poder que esta luz traz na escuridão da realidade de um homem pecador. Quando Deus age por meio da pregação do Evangelho de Cristo, as trevas que encobrem o coração e a vida dessa pessoa são dissipadas. Por isso que a graça de Deus, ela se torna irresistível, porque a palavra de Deus penetra e rompe com toda a resistência que há no coração humano. E é por isso que Ele salva aquele que Ele quer salvar, porque aquele que Ele quer salvar não consegue resistir à força, ao poder e à magnitude da sua palavra. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. E nisso nós vemos como a doutrina da criação é fundamental para a nossa fé cristã. Nós temos que conhecer e estudar a respeito da criação, como Deus criou todas as coisas. Nós vamos encontrar na Bíblia que o Deus Pai é a causa primária da criação. Nós vamos encontrar nas Escrituras que o Deus Filho é aquele através do qual tudo veio a existir. Nós vamos encontrar na Bíblia que o Deus Espírito Santo é o que está presente na criação, sustentando tudo quanto existe no universo. E como nós acabamos de cantar, e Paulo fala lá em Colossenses, que olha a maravilha da Trindade, né? Que a Bíblia nos ensina, e Paulo fala sobre isso, que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela sua palavra. Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. E o Espírito mantém todas essas coisas vamos dizer assim, em ordem, ou sustentadas, porque esta é a maravilha da Trindade, agindo sobre toda a criação. Por estas coisas, né, e por outras também, que é importante nós conhecermos essa doutrina da criação. E por que também essas coisas são importantes para a nossa vida cristã? Primeiro, Deus, como Criador de todas as coisas, é também o dono de tudo o que Ele criou. Deus é o dono de tudo aquilo que Ele criou. Segundo, porque a criação é o ponto inicial e o fundamento de toda a revelação divina. E, portanto, também é o fundamento de toda a nossa vida religiosa. No começo eu disse que é impossível nós
pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento, conhecermos a Deus. Mas Deus veio até nós. E Ele se revela também, né? Eu disse que principalmente pelas Escrituras, mas Ele se revela também por aquilo que Ele criou. Através da criação, Deus também se revela como o Deus Criador. E os versos 3 ao 8 são maravilhosos justamente por isso, porque afirmam esses pontos. Todas as coisas pertencem a Deus e por meio da criação nós podemos entender a iniciativa de Deus em se revelar a nós. Quando nós olhamos a criação e reconhecemos que Deus foi quem criou todas as coisas, nós podemos, por meio disso, o Espírito Santo nos leva a percebermos a conexão que Deus desejou ter conosco por meio também da sua criação. E essas afirmações nos trazem a um ponto essencial, que é a relação entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem. Deus não, isso é muito importante de você saber, e eu quero que você guarde isso. Deus não é a criação, e a criação não é Deus. Vou repetir: Deus não é a criação e a criação não é Deus. Mas tudo que foi criado revela a existência de Deus como razão de tudo que há. Amém? Há alguns que olham para as árvores, por exemplo, e dizem que Deus é árvore. Alguns dizem que Deus é o sol, que Deus é a lua. Não, Deus não é nada dessas coisas. Deus criou todas essas coisas, e tudo que foi criado revela a existência de Deus, mas não é Deus. Para ser mais claro, a criação é uma das evidências visíveis da existência de Deus. Neemias, no capítulo 9, verso 6, diz: Tu somente és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu dás vida a todos os seres, e o exército dos céus te adoram. Eu não vou discorrer sobre isso, porque isso vai ser tratado nas meditações, né, com o pastor Silvio e com o pastor Samuel. Mas Neemias traz essa realidade para nós aqui. Tu somente és Deus, tu fizeste os céus e os céus dos céus. Veja que sem o conhecimento científico que existe hoje, Neemias diz: tu fizeste os céus e os céus dos céus. Ele não está falando só do céu que ele estava vendo ali, com nuvens, ou se era noite, com estrelas. Ele está falando de um céu acima dos céus. E como que ele sabe disso? Como que ele sabia disso? Por revelação, porque Deus mostrou isso. No Salmo 19, dos versos 1 ao 6, diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Verso 6: sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. Isto é, sem palavras, a criação diz em alto e bom som: Deus existe. Deus é o Criador de todas as coisas. Mais uma vez, por isso é importante nós entendermos a origem e a causa de todas as coisas. Pois isso nos move para uma relação correta com Deus. E não somente isso. Isso nos leva a uma relação correta com tudo aquilo que Ele criou. Nós vamos nos relacionar corretamente com o Deus que se revela. E vamos nos relacionar também corretamente com tudo aquilo que Ele criou. Esse é um ponto que precisa ser destacado aqui, nesta manhã.
Como nós nos relacionamos com Deus, com o Deus da criação? E como nós nos relacionamos com a sua criação? Nós precisamos pensar nisso. Porque a nossa relação com aquilo que foi criado vai depender da nossa relação com aquele que criou todas as coisas. O ensino da criação, Bavinck fala isso, o ensino da criação fortalece nossa fé em Deus, nossa confiança nele, e é a fonte do nosso consolo em meio ao sofrimento. Então, quando nós enfrentamos as situações da vida, entendendo quem é Deus e que Ele criou e tem o controle de todas as coisas, e que tem o domínio sobre todas as coisas, e que é o dono de tudo, então, o nosso enfrentamento com as situações e com o sofrimento também mudam de patamar. Quando nós olhamos para a criação, e esse é outro ponto que eu quero que você guarde nessa mensagem, quando nós olhamos para a criação, que se mostra como evidência de que Deus existe, a criação não pode gerar fé em nosso coração. Apesar da criação se mostrar como evidência de que Deus existe, a criação não pode gerar fé em nosso coração e não pode promover um relacionamento adequado com o Criador. Então não adianta nós olharmos para a criação e acharmos que, ao nos relacionarmos razoavelmente bem com aquilo que foi criado, então a nossa relação com Deus vai melhorar, ou nós vamos ter mais fé em Deus. Não. É justamente o contrário. O que a criação faz? A criação aponta para o fato de que o Deus inalcançável veio até nós e se tornou acessível para nós nos relacionarmos com Ele. Mas é o Espírito Santo de Deus que autentica que o que a criação diz sem palavras a respeito da existência de Deus. Eu disse há pouco, a criação sem palavras, Salmo 19, sem palavras diz, Deus existe, mas é o Espírito Santo de Deus que vai autenticar esta verdade. É o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. Sem o Espírito Santo, toda a nossa contemplação e relacionamento com a criação vai se limitar à admiração. Nós vamos admirar o que foi criado, nós vamos achar muito bonito, mas isso nunca vai nos levar à verdadeira adoração ao Deus Criador. E é justamente a adoração genuína ao Deus que criou todas as coisas, que veio até nós, que a contemplação da criação deve nos levar, ou deve levar ao nosso coração. Perceba como Davi, ele começa em Deus, e depois de contemplar a criação, ele se volta para Deus num relacionamento ainda mais profundo. Nós vamos ver isso daqui a pouco, no verso 9. Mas um outro ponto que eu quero levantar aqui, já caminhando para o final. Quando nós nos relacionamos corretamente com o Deus Criador de todas as coisas, esse relacionamento ajusta a nossa relação e a utilização de tudo aquilo que Deus criou. Nunca vai acontecer o contrário. Em que sentido? Nunca nós vamos nos relacionar corretamente com Deus quando nós primeiro tentamos nos relacionar melhor com a criação. Nós sempre vamos nos relacionar melhor com a criação quando nós nos relacionamos corretamente com Deus. Deus criou cada coisa com um propósito, como nós temos dito e ouvido e aprendido nesses últimos dias, e Ele criou com um propósito específico. E o propósito para o qual Deus criou todas as coisas não é porque Ele precisava criar uma árvore. Deus não precisava criar uma árvore. Ele criou todas as coisas com o propósito de beneficiar a existência humana. Ele criou as árvores frutíferas para o nosso benefício. Ele criou as ervas medicinais para o nosso benefício. Então, tudo que Deus criou foi para o nosso benefício, mas para a sua glória. Então, Deus é glorificado quando nós utilizamos bem e corretamente aquilo que Ele criou. Se nós utilizamos mal aquilo que Ele criou,
nós deixamos de glorificar ao Senhor. Eclesiastes, por exemplo, ele vai falar, quando ele fala do tempo, ele vai falar que há tempo para tudo debaixo do sol. E aí eu quero fazer uma aplicação aqui, talvez um pouquinho diferente, né? Por exemplo, quando nós separamos um tempo para o descanso, a Bíblia fala que isso é justo e nós devemos fazer isso, ter um tempo de descanso. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, seja ela curta ou longa, para perto ou longe, não importa, né? Ou se de repente a gente vai fazer um passeio num parque, que proporcione para nós algum tipo de contemplação daquilo que Ele criou. Nós, nesse momento, nós devemos deixar o Espírito Santo de Deus nos dar a compreensão de quão maravilhosa é a obra de Deus. Quando nós ouvimos os pássaros cantando, quando nós vemos os animais correndo, né? Principalmente cachorro, né, gato? Não vai lá sei lá, na África, lá onde tem lá aqueles elefantes correndo, o leão correndo. Você vê um leão, você corre dele, né? Mas o que eu estou dizendo é que quando nós observamos a criação, ou então você vai assistir lá o Discovery, né? Aí você vai ver lá todas aquelas reportagens, né? Aqueles documentários. Mas a gente fica maravilhado. Mas o que eu quero dizer é que ao contemplar a criação, nós temos que compreender quão maravilhosa é a obra de Deus, do Deus Criador, e o propósito daquilo ter sido criado. Com o pecado, as coisas perderam o seu sentido. Com o pecado, a luz que iluminava a mente e o coração do homem foi obscurecida. Com o pecado, o uso das coisas que Deus criou também se deturpou. Então o homem passou a usar mal aquilo que Deus havia criado. Isso faz com que Deus deixe de ser glorificado, como eu disse há pouco. Mas quando nós nos voltamos para Deus e Ele passa, eu vou usar uma palavra, né, que está em moda hoje em dia, quando Ele passa a ressignificar o nosso entendimento das coisas criadas, então nós passamos a entender o propósito de tudo aquilo que Deus fez. E aí algumas coisas certamente vão acontecer no seu coração, quando você se relaciona corretamente com Deus. Seus olhos se voltarão para o Criador novamente. Você será inspirado ao louvor e à gratidão. Você será levado à humildade e à mansidão diante da grandeza da obra de Deus. Você sentirá a sua pequenez e insignificância diante do Deus Criador. Alguns cientistas, eles fazem aquelas comparações, né? Do tamanho da Terra em relação ao sistema solar, né? A Via Láctea, por exemplo. E a Terra diante da Via Láctea, diante do sistema solar, é uma poeirinha de nada. Se a Terra é uma poeirinha de nada diante da Via Láctea, né? Diante do sistema solar, e nós que estamos dentro dessa Terra, a gente é menos do que nada, né? Nessa proporção. Mas a questão é que quando nós olhamos para Deus, ou nos voltamos para Deus, e entendemos que Ele é o Deus Criador, a gente passa também a entender a nossa pequenez e insignificância. Jó fala sobre isso, Isaías 29 também fala sobre isso. Eu não vou ler esses textos. Isaías 45, verso 9, né? E não são só essas coisas que Davi fala, né? Ou não são estas coisas que Davi fala nesses versos. Não é sobre isso que ele está falando, nesses versos 3 ao 8. Ele olha para a criação e ele então percebe a grandeza de Deus, e ele se volta para Deus extasiado e maravilhado com quem Ele é. No verso 4 ele diz: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. O verso 5 nos leva a um aprofundamento ainda maior sobre essa questão da criação. Ele diz: tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. E aqui nós podemos ver que justamente a coroa da criação
de Deus, que é o homem, é o ser humano. Os seres humanos estão acima de toda a criação. Diante desse fato, diante do fato de que uma relação correta com o Deus Criador ajusta a nossa relação com tudo o que Ele criou, quais são então as implicações sobre a nossa relação com a coroa das criações, que é o ser humano? Como nós nos relacionamos com o nosso próximo? Primeiro, a Bíblia nos mostra que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso, todo ser humano carrega a imagem de Deus dentro de si, ainda que essa imagem esteja obscurecida pelo pecado. A imagem de Deus está ali. E há pouco eu falei do poder do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, a palavra de Deus penetra na escuridão do coração do homem e traz de volta à luz a imagem de Deus, que está obscurecida por causa do pecado. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Por isso nós não podemos nos calar. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que falar das maravilhas de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, como Paulo fala para Timóteo. Nós temos que pregar, porque a palavra de Deus ela é poderosa para transformar. A palavra de Deus é poderosa para dissipar, como eu disse, as trevas que existem no coração humano. E trazer à tona, trazer de volta ao seu lugar a imagem de Deus que está no ser humano. Em segundo lugar, como seres portadores da imagem de Deus, nós não podemos negligenciar o cuidado que devemos ter com a nossa própria vida, com a nossa vida física, com a nossa vida emocional, com a nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa mente. Porque isso, ao cuidarmos da nossa mente, ao cuidarmos do nosso corpo, ao cuidarmos da nossa saúde, nós estamos glorificando a Deus também. E não cuidar de si mesmo, negligenciar a sua própria saúde, ou o cuidado com a sua saúde, isso desonra a Deus. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Deus. E não cuidar da sua própria saúde representa uma ofensa ao Deus que nos criou. Nesse mesmo raciocínio, quando nós prejudicamos, odiamos ou tratamos mal, ou não cuidamos de uma pessoa próxima que está necessitando de cuidados e ajuda, né? Essa pessoa que foi criada à imagem de Deus, quando nós não cuidamos, ou quando nós odiamos ou desejamos o mal de uma pessoa, nós também estamos ofendendo a Deus. Odiar alguém, não amar o seu próximo, é uma ofensa que nós fazemos ao próprio Deus, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus que criou aquela pessoa. Temos que nos lembrar do que Paulo diz lá em Romanos 11:36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Em terceiro lugar, ele não nos criou e nos abandonou nessa existência para nós ficarmos à mercê da sorte e dos acontecimentos. Jesus é o Deus Emanuel que está sempre presente. Ele é aquele que cuida de nós durante toda a nossa trajetória de vida. E por meio do seu Espírito, Ele está presente em nós. E assim como nós entenda o que eu vou dizer, assim como nós não precisamos viver como ovelhas desgarradas, né? Também não devemos viver sem nos relacionarmos corretamente com Deus Criador, porque Ele é o nosso pastor. Em tudo isso, né, nós vemos o Espírito Santo nos auxiliando no relacionamento com Deus, no relacionamento com tudo aquilo que Ele criou. Afinal, como diz Paulo, 1 Coríntios 2, versos 10 e 11, Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito
do homem que nele está. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem nos leva a um relacionamento correto com o próprio Deus. E para finalizar, diante de toda essa contemplação, né, da criação e do Criador, Davi, ele é levado, ou ele se volta novamente para Deus em uma adoração ainda mais profunda do que no começo, ainda mais significativa do que no começo. O verso 9, ele diz: ó Senhor, nosso Deus, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Percebe a expressão de admiração que Davi declara aqui? Ele começa do mesmo jeito, né, que ele termina do mesmo jeito que ele começou, né? Dizendo: ó Senhor, nosso Deus, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Mas no começo ele fala isso, olhando para Deus, adorando a Deus. E aí ele olha para a criação, tem toda essa contemplação. E ao final, extasiado com a realidade de que do que a criação revela, Davi exalta e adora a Deus com mais profundidade e com mais significância. Ele começa em Deus, observa a grandeza e a maravilha do que Ele criou, do que Deus criou, e volta continuamente para Deus em uma adoração cada vez mais profunda, cada vez mais íntima, cada vez mais intensa. Esta deve ser também a nossa resposta ao contemplarmos a criação. E nós, em tudo isso, também precisamos entender o propósito, mais uma vez falando sobre isso, o propósito para o qual Deus nos criou. Paulo fala lá em Efésios que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então nós precisamos nos voltar para Deus e nos relacionarmos de maneira correta com Ele para o louvor da sua glória. Quando nós observarmos tudo aquilo que Ele tem feito, as maravilhas que tem feito, né? A Marilza fez uma música com base nesse texto, né? Acho que é o Salmo 19 mesmo, né? E nessa música, o que o texto nos diz é que ao observarmos as maravilhas que Ele tem feito, nós devemos adorá-lo e glorificá-lo. Não é, mais uma vez dizendo, para finalizar, não é simplesmente uma admiração da natureza, uma admiração daquilo que foi criado, ainda que isso seja maravilhoso. Se você já teve oportunidade de ir para uma praia paradisíaca, por exemplo, né? Você vê lá, às vezes, 4, 5 metros de profundidade que tem ali, e você vê aquela água límpida, e você vê o fundo e aqueles peixes ali, né? É algo extasiante mesmo. Mas se nós não reconhecermos que foi Deus quem criou todas essas coisas, nada disso vai passar de uma grande admiração. Mas quando nós entendemos quem é Deus, e o que Ele fez, e por que Ele fez todas as coisas, então, ao observarmos essas coisas, ao contemplarmos a criação, nós vamos nos voltar para Ele em adoração. Nós vamos nos voltar para Ele em louvor. Isso vai mudar também a nossa relação com o nosso próximo. Isso vai mudar a nossa relação com as pessoas que vivem ao nosso redor. Porque nós não vamos olhá-las mais da mesma forma como nós olhávamos antes. Eu quero finalizar com o verso 14 do Salmo 19, que diz: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que toda a nossa contemplação nos leve a isso, a adorarmos ao Senhor, a declararmos que Ele é magnífico, que Ele é poderoso. Amém? Nós vamos continuar estudando conforme Deus planejar ou planejou sobre essa questão da criação, salmos da criação, e como isso deve mudar a nossa relação com o próprio Deus e com aquilo que Ele criou. Foi só um start aqui, mas eu quero que você saia dessa reunião talvez olhando e contemplando
aquilo que Ele criou e exaltando o Deus Criador. Exaltando o Deus Criador. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu quero orar, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Mas eu quero orar com você e para que essas coisas realmente sejam uma verdade, uma realidade em nossas vidas. Mas antes mesmo de nós orarmos, eu quero sugerir a você que você, num breve momento, você medite em como está a sua relação com o Criador e como está a sua relação com aquilo que Ele criou. Pense nisso por um instante. Senhor Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, te louvamos pelo Teu imenso amor e te louvamos, Pai, porque o Senhor é aquele que criou todas as coisas e tudo está debaixo do Teu domínio, tudo está debaixo do Teu poder. A Tua palavra nos ensina que o Senhor nos criou para o louvor da Tua glória. E nós reconhecemos isso, Pai, nesta manhã. Reconhecemos que o Senhor nos criou para o louvor da Tua glória. E ao contemplarmos a Tua criação, nós nos voltamos para o Senhor em uma adoração profunda, verdadeira e real ao Deus que criou todas as coisas. E pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos ajude nessa nossa caminhada, a nos relacionarmos corretamente com o Deus Criador, e nos relacionarmos corretamente com as coisas que Ele criou. Que nós não utilizemos mal a criação, que nós não nos relacionemos mal com a criação, mas que possamos glorificar ao Deus Todo-Poderoso, que é magnífico, que é poderoso de fato, e assim glorificar o Seu nome em toda a terra e diante de todas as pessoas. Nos ajude, Espírito Santo, porque nós não queremos viver esta vida sem reconhecer a maravilhosa obra do Senhor. Nós não queremos viver esta vida sem reconhecer a obra de Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e a quem pertencem todas as coisas. Jesus, nós queremos Te glorificar e queremos Te exaltar. Por isso clamamos por Tua ajuda e clamamos que o Senhor venha sobre nós, o Senhor que se revelou a nós e se revela a nós por meio da Tua palavra. Que nós possamos constantemente reconhecer que o Deus Todo-Poderoso veio a nós e a Sua criação revela e declara que Tu és um Deus verdadeiro, que Tu és o Deus que existe. É dessa forma que nós oramos, ó Pai, e clamamos por Tua ajuda em nome de Jesus.